O Elon Musk anunciou que vai sair do governo Donald Trump para focar mais nos negócios da Tesla, sua principal fonte de renda, que despencou em valor de mercado. Na verdade, não foi só a Tesla. Todas as Big Techs despencaram em 2025 no valor de mercado, uma queda superior ao PIB brasileiro. Ao PIB brasileiro. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque havia uma expectativa de que pudesse haver algum tipo de influência do governo Donald Trump em favor das Big Techs, o que não aconteceu. Isso puxou as ações para baixo. Surgimento do DeepSeek, aquela inteligência artificial chinesa, que puxou também para baixo as ações das Big Techs. Fora todas as tarifas de Donald Trump, que também puxou para baixo o valor de mercado das Big Techs. Agora Musk vai sair. Ele tem que sair agora mesmo no final de maio. Só que o que vai acontecer depois da saída do Elon Musk? Ele vai puxar o apoio das Big Techs para fora? Donald Trump não cedeu às pressões das Big Techs, descumprindo um acordo informal feito para que ele vencesse. Isso mostra que a tentativa das Big Techs e do próprio capitalismo influenciarem mais diretamente nas soberanias nacionais não deu tão certo assim. Agora, resta colocarmos na discussão e eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Donald Trump fez um bem ao mundo ao não ceder às influências das Big Techs? Para os outros países isso foi bom ou isso foi ruim? Quero saber a sua opinião, coloque nos comentários. Como vai ficar o futuro do governo Donald Trump no pós-Elon Musk? A traição de Trump tem a ver diretamente, na sua opinião, com esse derretimento das Big Techs? Gostou da série do Musk? Acha que ele fez um péssimo trabalho? Se você concorda com isso, like no vídeo e se inscreva no canal rumo aos 400 mil inscritos. Saiu uma reportagem agora, pessoal, que somente no ano de 2025, as Big Techs, que são as 7 principais empresas do ramo de tecnologia, Microsoft, Apple, as empresas do Musk, a Amazon e várias outras, tiveram uma queda de 3,7 trilhões de dólares em valor de mercado, e nós estamos aí no mês 4. Só em 2025 elas já perderam 3,7 trilhões em valor de mercado. Para vocês terem uma ideia, o PIB brasileiro é 2,1 trilhões. Ou seja, as Big Techs perderam um Brasil e meio de valor de mercado. Um Brasil e meio, quase 2 Brasis em valor de mercado. É muito. É muito. Só a Tesla, a empresa do Elon Musk, perdeu 40%. E por que isso aconteceu? Primeiro, houve uma grande expansão das empresas, das ações das empresas do Vale do Silício em 2024, por conta da euforia com o desenvolvimento das inteligências artificiais delas, que não avançaram tanto assim, e principalmente com as promessas do Donald Trump. Só que uma semana após a posse do Donald Trump, surgiu o DeepSeek. E o DeepSeek marca que aquela inteligência artificial chinesa, muito mais barata, marca o início da derrocada das Big Techs e da redução de valor de mercado. Nós tivemos isso. Fora que houve uma expectativa frustrada por parte do apoio que Donald Trump daria ao segmento de tecnologia dos Estados Unidos. Até agora ele não fez absolutamente nada e está ferrando as empresas nos tribunais. E as tarifas do Donald Trump colocam um sentimento de incerteza em todo o mercado americano que puxa as ações para baixo. Nesse contexto, o Elon Musk anunciou que vai deixar o governo Donald Trump para concentrar os seus esforços na Tesla. O Musk disse que há um componente político, um sentimento político que afetou as ações e as vendas da Tesla. Só que é o seguinte, o mercado de carros elétricos está em expansão. E a principal empresa do setor, que é a Tesla, caiu as suas ações. Mas o mercado ele está em expansão. Fora que há um problema que a presença do Elon Musk no governo Donald Trump promoveu uma onda de protestos direcionadas a ele. Então concessionárias da Tesla foram destruídas, carros da Tesla foram depredados, a ponto de os donos dos carros da Tesla colocarem um colante no carro e falar o seguinte, comprei antes do Musk ser um idiota. Então isso tudo afeta a percepção, afeta o valor de mercado. E a empresa está sofrendo. Fora que o desenvolvimento da inteligência artificial da Tesla
não está acelerado como o Musk prometeu ou como ele gostaria. Por quê? Tudo vai ser comandado por inteligência artificial. E o Musk quer inserir as inteligências artificiais dele nos carros da Tesla para que a frota possa ser ainda mais automatizada. O problema é, o governo Donald Trump não está colocando as garantias que ele havia prometido de amplo acesso e zero restrições. Porque para a inteligência artificial se desenvolver, ela não pode ter nenhum tipo de restrição. Ela tem que consumir todos e quaisquer conteúdos, porque para que ela possa aprender. Se ela tiver uma restrição, tem um determinado ponto que ela não consegue acessar. E ao não acessar, ela não consegue aprender sobre aquele determinado assunto. E ela não consegue assim se desenvolver. Então por isso que as empresas de tecnologia falam sobre a liberdade de expressão. Elas usam a liberdade de expressão como pretexto para que não haja nenhum tipo de barreira a conteúdo. Porque se há barreira de conteúdo, há um limitador para a expansão e desenvolvimento das inteligências artificiais. Só que o Musk, ele tem um prazo já para deixar o governo americano. Como ele não é um funcionário, ele nem tem um salário, ele é um agente ali especial, ele tem 130 dias após a nomeação para deixar o governo. E ele vai deixar, ou teria que deixar, agora no fim de maio. Então parece que ele já está preparando a sua saída, mas de um modo mais acelerado por conta dos impactos do papel dele no governo Donald Trump. Teve lá uma live dele que ele foi completamente zoado por uns adolescentes, né? Ele ficou tão desconcertado que ele teve que deixar a live. Os caras falaram que ele era broxa, que ele não tinha amigo, que ele era um rejeitado pelo pai. E ele começou a errar no joguinho que ele tava jogando, né? Porque o pessoal pegou ele num bullying pesado. E aí ele deve ter despertado gatilhos da adolescência, porque com toda certeza o Musk foi muito zoado na época que ele era criança e adolescente. E aí ele fechou a live de uma vez. Os democratas estão pressionando pela saída do Musk porque ele tem um prazo. E faz aí algumas semanas, um mês mais ou menos, que houve o anúncio da saída do Musk. Eu vi que naquele momento, o anúncio do Musk foi mais como uma guerra híbrida para confundir a cobertura política no momento que o Trump estava fazendo o anúncio das tarifas. Então a saída do Musk foi usada ali como uma cortina de fumaça. Só que, vendo toda a derrocada das empresas de tecnologia, do valor das ações delas pelo menos, e os motivos, principalmente a frustração que houve com o apoio do Donald Trump, nós temos que entrar na discussão principal do vídeo sobre o futuro do capitalismo, que é algo que nós estamos discutindo há muito tempo aqui no canal. Pelo seguinte, as Big Techs, elas cresceram a ponto de conseguirem influenciar as soberanias nacionais. Isso todo mundo sabe, mas é normal o capitalismo influenciar as soberanias nacionais com suas grandes empresas. O que as Big Techs queriam fazer era terem uma influência muito maior, a ponto de escolherem presidentes, parlamentares e fazerem um lobby muito mais direto. Elas tentaram fazer isso com o Trump. Por quê? Porque houve uma ruptura com o governo democrata do Joe Biden por conta das políticas anti-oligopólio que o Joe Biden estava colocando e das ações movidas pelo governo americano contra as Big Techs. Elas rompem com o Joe Biden, fazem um acordo com o Donald Trump, embarcam na campanha do Donald Trump com recursos financeiros e na imagem do Elon Musk e graças ao Vale do Silício, Trump vence. Agora chegou o momento da contrapartida, que Trump não deu. Por quê? Porque Trump poderia ter influenciado no julgamento do principal buscador na internet e também no julgamento do Meta, do Mark Zuckerberg, o que não aconteceu e as empresas serão punidas a ponto de terem que ser desmembradas. Então não houve essa super influência que poderia ter. E aí nós precisamos discutir, isso é bom ou é ruim? Porque o Trump resistiu. Em termos nacionais, em termos da soberania, foi muito bom. Porque você não tem uma empresa privada ou um grupo de empresas privadas influenciando diretamente no futuro da nação. Porque as empresas privadas são preocupadas com o lucro, não são preocupadas com a condição da sociedade ou das pessoas que integram aquele país. Então nós temos que ver até que ponto a resistência do Donald Trump à influência das Big Techs influenciando os Estados Unidos é algo positivo. Mas isso nós vamos ter que desenvolver com mais a fundo, com o passar do tempo. O que nós temos que agora começar a discutir é justamente o futuro do governo Trump sem o Elon Musk. Porque o Elon Musk, ele sintetizava ou personificava o apoio das Big Techs ao governo americano. Com a saída dele, como vai ficar esse apoio? É um marco do governo Donald Trump, é uma fase do governo Trump que termina. Porque Trump está com problemas por conta da possibilidade de recessão, as tarifas que estão colocando o país numa incerteza imensa, possibilidade de desemprego, possibilidade de aumento de custo de vida, insatisfação da população.
e acordos não cumpridos com as Big Techs, porque elas apoiaram o Trump com espera de contrapartidas que acabaram não acontecendo, e nós estamos vendo julgamentos das empresas de tecnologia e como o Trump as tem tratado, sem afinar. Com a redução do apoio da população, com as incertezas que o Trump promove para o capitalismo, com as insatisfações dos mercados, os bancos de investimento reclamando da possibilidade de recessão e sem o apoio das Big Techs, Trump pode perder aquilo que o fez ser vitorioso. Porque houve apoio do mercado, que a gente pode colocar Wall Street, pensando em Nova York, apoio das Big Techs, pensando no Vale do Silício, na Califórnia, e apoio de uma classe trabalhadora descontente com o Partido Democrata, também reclamando dos custos de vida e da inflação americana. Big Techs não cumpriu o apoio. Possibilidade de recessão. Então ele perde o apoio do Vale do Silício. E o aumento do custo de vida por conta das tarifas, ele tende a perder o apoio também da classe trabalhadora que o elegeu. E agora? Qual é o futuro de Donald Trump sem o Elon Musk? Vai ser interessante acompanhar isso.